Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Lance MZ. Já sabe que a atividade esportiva está parada por conta da pandemia Covid-19, mas nós continuamos a levar até si a atualidade esportiva nacional e internacional. Mas antes, vamos deixar ficar aquilo que tem sido o nosso apelo nestes tempos para que cumpra com aquilo que são as medidas ou orientações decretadas pelo Governo no âmbito do estado de emergência. Não se esqueça de cumprir com as ordens das autoridades de saúde, como, por exemplo, lave as mãos sempre que possível com água e sabão ou com cinza. Mantenha o distanciamento social de cerca de 1 metro, 1,5 metro. Fique em casa caso não tenha algo de importantíssimo por fazer fora de casa. Vamos agora às notícias que marcam a atualidade, a começar com o facto de o Governo ter ido ao Parlamento esta quinta-feira apresentar o plano quinquenal para o período 2020-2024. E no desporto, o Executivo moçambicano pretende construir um campo relevado de futebol, relva sintética, em cada um dos 154 distritos do país. O governo moçambicano apresentou esta quinta-feira no Parlamento as prioridades do seu programa quinquenal 2020-2024, sendo que, para a área do desporto, destacam-se projetos de construção de um campo de relva sintética de futebol em cada um dos 154 distritos do país e elevar o número de medalhas conquistadas ao nível internacional, passando de 155 para um total de 790, não tendo-se especificado se são de ouro, prata ou de bronze. Coube ao primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário a apresentação deste programa quinquenal do governo, que prevê ainda a requalificação das infraestruturas desportivas, com destaque para os complexos desportivos de Gondola, Pemba, Zimpeto e Parque dos Continuadores, de modo a assegurar a sua sustentabilidade financeira e aumentar o nível da sua utilização. Carlos Agostinho do Rosário anunciou que o Executivo pretende massificar o desporto para permitir a participação de mais jovens e construir campos de futebol com relva sintética e campos polivalentes a nível nacional no âmbito do projeto Um Distrito, Um Campo. Nos próximos 5 anos, o Executivo pretende assegurar o desenvolvimento da indústria desportiva através da formação de cerca de 16 mil agentes desportivos em todo o país e assegurar a colocação de mais atletas a disputarem títulos africanos e mundiais, de modo a garantir a conquista de 790 medalhas contra 155 no quinquênio passado. A prática de futebol está suspensa por conta do coronavírus, mas a Liga Moçambicana de Futebol já está a idealizar como será o Moçambola 2020. É nesse sentido que produziu 2 propostas que foram submetidas aos clubes que nessa altura estão já a analisar essas propostas. Vamos conhecer. A Liga Moçambicana de Futebol já enviou por e-mail as propostas que estão em análise e, segundo Ananias Coana, presidente da LMF, depois de adiada a reunião que inicialmente estava prevista para ter lugar a 31 de março, o organismo responsável pelo Moçambola decidiu enviar toda a documentação por e-mail para que cada clube possa fazer a devida análise, tendo em conta a suspensão provocada pelo novo coronavírus causador da pandemia da Covid-19. A reunião ela é adiada em termos de contacto físico. Privilegiamos o envio dessas informações que deveriam ser de debate na nossa reunião. Portanto, a apresentação pela Liga Moçambicana de Futebol das propostas recebidas e discutidas com a Federação Moçambicana de Futebol, mas que carecem ainda da discussão ao nível dos próprios clubes e das associações provinciais. E a Liga Moçambicana de Futebol já enviou para todos os clubes através dos contactos, neste caso foi através do e-mail, para todos os clubes aquilo que são as propostas. Daí que fisicamente está adiada a reunião e demos um prazo de 15 dias para a reunião. E em função da evolução daquilo que são as orientações governamentais, poderemos utilizar outras formas através de videoconferência ou Skype, ou então vamos privilegiar o uso do e-mail para podermos interagir, para que nós não possamos parar definitivamente naquilo que são as perspectivas para o futuro.
Em cima da mesa estão duas propostas colocadas tendo em conta que a prova poderá iniciar em julho ou agosto, caso não haja mudança de época. A partir de 31 de março, os clubes têm 15 dias para enviar os seus pareceres e voltariam a reunir-se em Assembleia Geral para chancelar o modelo de disputa do Moçambola 2020. As propostas já estão na posse de todos os clubes, que seriam, em função da evolução, o que é que nós podemos fazer relativamente ao primeiro aspecto. Se não houver a mudança da época desportiva, porque havendo mudança da época desportiva, significa que iríamos iniciar o nosso campeonato provavelmente no mês de agosto, mas também está condicionado. E se não houver alteração da época desportiva, significa que nós teremos um campeonato curto, de modo que possamos terminar em dezembro as nossas atividades. E aí a proposta mesmo é fazermos o campeonato por uma volta, depois teremos os play-offs para o apuramento do campeão nacional e aqueles clubes que vão descer de divisão. Referiu que qualquer decisão estará sujeita à decisão governamental em relação à retoma da atividade esportiva, ora suspensa por conta do novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, que já infectou 10 pessoas em Moçambique, segundo dados do Ministério da Saúde. O Ferroviário de Maputo é um dos 14 clubes que está a analisar as duas propostas submetidas pela Liga Moçambicana de Futebol. Osvaldo Benzan, vice-presidente de Locomotiva, disse que este é um bom momento para os clubes moçambicanos pôr em prática a mudança de época de acordo com a sugestão da Confederação Africana de Futebol, CAF. O Ferroviário de Maputo já está a avaliar os modelos para o Moçambola 2020 enviados pela Liga Moçambicana de Futebol em face da paralisação da atividade esportiva por conta da pandemia da Covid-19. Numa primeira avaliação, Osvaldo Benzan, vice-presidente dos Locomotivas da capital do país, referiu que estes modelos, que indicam a realização do Moçambola em uma volta, seguida de play-offs, vão de encontro com o que os clubes colocaram em cima da mesa na reunião na qual decidiram pelo cancelamento do arranque do evento a 4 de abril. Permita-me que agradeça a oportunidade que o Lance Mose me dá para tecer alguns comentários em torno desta pandemia da Covid-19 que assola o nosso desporto. No que diz respeito aos cenários apresentados pela Federação Moçambicana de Futebol, permita-me dizer que quando há 3 semanas os clubes foram convocados a uma reunião extraordinária da Liga Moçambicana de Futebol para fazer uma reflexão sobre o arranque de Moçambola, os clubes foram unânimes em afirmar que o dia 4 de abril não seria possível que Moçambola arrancasse. No entanto, o arranque de Moçambola estaria em larga medida dependente daquilo que fosse a relação do governo de Moçambique e também da evolução da pandemia. Por outro lado, e quanto à possibilidade da prova arrancar em julho ou agosto, Benzani considerou que esta é uma boa chance para o futebol nacional avaliar e pôr em prática a mudança de época. Em todo caso, sempre avançamos que era um momento ideal com esta paralisação para que a Liga Moçambicana de Futebol levasse a proposta dos clubes. A equipe técnica está trabalhando na Federação sobre o acerto do calendário, que nós estamos favoráveis em que com esta paralisação se acertasse o nosso calendário conforme aquilo que era a orientação da CAF. Estávamos cientes que provavelmente isto fosse durar até maio, a paralisação, e nós havíamos pedido também 2 meses à Liga Moçambicana de Futebol que considerasse para que nós fizéssemos uma pré-época. Próximos dias, o Ferroviário de Maputo irá submeter a sua posição final em relação ao modelo mais adequado para o Moçambola 2020. A suspensão da atividade desportiva por conta de Covid-19 põe em causa o pagamento dos salários dos jogadores de futebol devido à situação deficitária que enfrentam alguns clubes. Esta é uma situação que já está a ser acompanhada a par e passo pelo Sindicato Nacional de Jogadores de Futebol. A paralisação da atividade esportiva coloca incertezas sobre como os clubes vão arcar com as despesas, sobretudo ligadas ao pagamento dos salários dos atletas, algo que preocupa ao Sindicato Nacional de Jogadores de Futebol, presidido por Tony Gravata. Em contacto com a nossa reportagem, Gravata revelou estar atento a esta situação,
provocada pelo coronavírus, e prova disso é a integração do sindicato no Task Force criado pela Federação Moçambicana de Futebol para analisar as implicações e encontrar soluções para este período de paralisação do futebol. O presidente do sindicato lamentou o facto de não existirem leis ou tribunais desportivos onde eventuais conflitos laborais entre os jogadores e trabalhadores possam ser dirimidos. O nosso interlocutor saudou a decisão dos clubes de dispensarem os jogadores que regressaram às suas origens em face desta pandemia da Covid-19. Referir que a atividade desportiva no país está suspensa desde 20 de março, medida que foi agravada com a entrada em vigor, a 1 de abril, do estado de emergência por conta da prevenção da Covid-19. Na Europa, a prática da atividade esportiva também está suspensa por conta da pandemia Covid-19. No entanto, clubes como Tottenham, do treinador português José Mourinho, procuram formas alternativas de realizar treinos. É assim que Mourinho descobriu uma forma através de uma plataforma virtual de orientar uma sessão de treinos, essencialmente física, para os seus jogadores. Vamos ver como é essa sessão de treinos. Vamos, patrão! All the way to the toes, heels all the way down. Yes, one, well done, good Richie. Elbow to knee. Good, Lucas, excellent. Yes, one. Keep squeezing, keep the tension on your groins. Take the ball. Take one ball. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes touching the ball. E assim fizemos mais uma edição do Magazine Lance MZ. Não se esqueça, a pandemia da Covid-19 é uma realidade e está a causar estragos no mundo, paralisando a atividade esportiva e outras. Cumpra todas as medidas de prevenção que estão a ser implementadas no nosso país por conta do estado de emergência. Lave sempre as mãos com água e sabão ou com água e cinza. Mantenha o distanciamento social de 1 metro, 1,5 metros. Ou seja, cumpra com todas as recomendações que saem das autoridades de saúde. E assim fizemos esta edição. Até a próxima!